Shalom, eu sou Moré Flávio Teles, criador do grupo Retornando às Escrituras e do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje nós iremos comentar uma das passagens mais enigmáticas dentro das Escrituras, causadora de grandes debates dentro do campo teológico, que é o capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 4. Nós iremos comentar especificamente sobre a identidade dos chamados Bnei Elohim, filhos de Deus. Quem seriam esses filhos de Deus? E o versículo 4, onde fala sobre a progênese desses chamados filhos de Deus, que são identificados dentro do texto bíblico como gigantes. No texto hebraico nós temos a expressão Nefilim, que significa, vem do verbo nafal, que significa caídos, e traduzido dentro do versículo 4 nas versões em português como gigantes. A ideia desse material é dar uma prévia sobre a origem daquilo que nós conhecemos como demônios. Nós sabemos que dentro da teologia cristã, a teologia acerca dos maus espíritos ela é desenvolvida e entendida da seguinte forma, que os demônios de hoje são os anjos caídos que se rebelaram contra Deus antes da criação. Então, se entende que os demônios são anjos caídos. No entanto, quando nós investigamos um pouquinho as próprias escrituras e a literatura judaica apocalíptica, nós não achamos nenhuma referência aonde o texto vem dizer que demônios são chamados de anjos caídos. Geralmente, nós temos uma grande manifestação ou presença de textos dentro do chamado Novo Testamento que mostra exorcismos sendo realizados, expulsões de demônio por parte do Mashiach e até mesmo por parte dos seus chamados Shelihim, os apóstolos. No entanto, esses demônios eles são chamados de espírito imundo, que em hebraico nós falamos Arua Tumá, né, espírito de imundícia, ou espírito mau. Né? Eles não são chamados em nenhum momento dentro do chamado Novo Testamento de anjos, como é desenvolvido esse ensinamento dentro da teologia judaica. No Antigo Testamento, na Taná, os demônios, as expressões que nós temos como demônios, elas são encontradas dentro do texto hebraico com a expressão Sheidim, né, que nos arremete a um ser ou a um bode peludo, né, um ser com um aspecto de um bode peludo. Então a expressão que nós temos é Sheidim. Quando nós olhamos o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, o texto ele vai falar sobre que os homens, que os filhos de Deus começaram a enamorar-se, né? O versículo 2 vai dizer: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse versículo, a compreensão desse versículo no texto bíblico, ela fica um pouco subjetiva, ela fica um pouco vaga, pois o texto ele não te dá ou não nos dá muita informação acerca de quem seria esses filhos de Deus que viram essas filhas dos homens e tomaram para si, fizeram dessas mulheres formosas, como é identificado no texto, suas mulheres. Então o texto ele não te dá muita clareza, né? E geralmente dentro das discussões teológicas, o que se ensina, o que se fala sobre essa descendência, sobre esses chamados Bnei Elohim. Muitos acreditam que esses Bnei Elohim, esses filhos de Deus, se tratam exatamente da descendência de Sete, né, que era uma descendência justa que estava sobre a terra. No entanto, quando nós investigamos uma outra literatura judaica também apocalíptica, que é o Sefer Yashar, no capítulo 2, que é o livro do reto, Sefer Yashar significa livro do reto, no capítulo 2 e o versículo 2, o texto ele vai nos informar que até a descendência de Sete, que foi o filho que Adão e Havá tiveram após a morte de Abel, e Sete gera Enos, né? Durante a geração de Sete e Enos, houve um crescimento absurdo do pecado e da iniquidade naquela geração. O versículo ele vai dizer assim: Sete viveu 105 anos e gerou um filho, e chamou seu filho de Enos.
dizendo: naquele tempo os filhos dos homens começaram a se multiplicar e a afligir suas almas e corações, transgredindo e rebelando-se contra Deus. O verso 3 vai dizer: e nos dias de Enosh, os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e a transgredir contra o Elohim, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. O verso 4 vai dizer: e os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, esqueceram-se do Senhor que criou a terra, e naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram. Observe que, segundo Seif Achá, o livro do reto, durante a geração de Sete e Enos, o pecado havia aumentado gradativamente, ou seja, segundo a informação do livro do reto, nós não poderíamos entender que esses filhos de Deus se tratasse exatamente da descendência de Sete, uma vez que a literatura judaica e o livro de Gênesis, assim como toda a Torá é uma literatura judaica, está dizendo que a descendência de Sete foi uma descendência também pecaminosa, onde o pecado também aumentou. Durante aquela geração, o pecado também estava multiplicando. Então, não podemos entender que a descendência de Sete, que o texto aqui se trata exatamente da descendência de Sete. No entanto, quando nós lemos o capítulo 7 do livro de Enoque, o Sefer Hano, né? O texto ele nos lança alguma luz, nos dá um entendimento ou mais clareza acerca da identidade desses chamados Bnei Elohim, que é de fundamental importância para que nós entendamos de quem se trata, ou a identidade desses chamados gigantes, que no texto hebraico são os Nefilim. O verso 7, o capítulo 7 vai dizer assim, o versículo 1: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. Então, o versículo 1 do capítulo 7 de Hano, quando ele fala de filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, ele fala de uma forma geral, né? Está se falando dentro de um contexto homem e mulher. Então, nasceram, os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram filhas elegantes e belas. E o texto ele vai dizer: quando os anjos, filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Segundo o livro de Enoque, esses filhos de Bnei Elohim, esses filhos de Deus que nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, eles são os próprios anjos. Eles são chamados de sentinelas dentro da literatura judaica, identificada aqui como o Sefer Hano, o livro de Enoque. Eles também são chamados de filhos do céu. O texto ele vai dizer que eles enamoraram-se dessas mulheres formosas e fizeram delas esposas para si. Observe que no capítulo 6 de Gênesis, na Bíblia, né, esse mesmo texto, dentro do texto bíblico, dentro do texto escriturístico, ele vai deixar transparecer que houve uma relação sexual entre os filhos de Deus e as mulheres que eram formosas, que eles fizeram suas esposas. Observe que a relação sexual entre um homem e uma mulher é algo totalmente natural, que já havia sido, inclusive, estabelecido dentro do próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26 em diante, 26, 27 e 28. O texto ele vai dizer que no versículo 28, que o Senhor manda o homem multiplicar-se e frutificar sobre a terra. Então, se a relação entre um homem e uma mulher é algo comum, é algo natural, não teria sentido o texto estar frisando isso, né? Como está frisando aqui, como está destacando no capítulo 6 de Gênesis, uma vez que uma relação entre homem e uma mulher é algo totalmente natural. Por que que o texto ele dá esse enfoque entre esses filhos de Deus e destacando que eles fizeram delas suas mulheres? O enfoque é exatamente porque aqui se trata, segundo a literatura judaica, de uma relação irregular. Se trata de uma relação inadequada,
uma relação que não é natural, né? Não era algo que tinha a aprovação do Eterno, que não tinha aprovação divina. Então, por isso que o texto ele vai dar este enfoque. O capítulo 7 do Sefer Hano, do livro de Enoque, o versículo 3 o versículo 4 em diante, vai mostrar que eles fizeram um acordo entre si, né? Era um total de 200 anjos, a informação que nós vamos ter a partir do capítulo 7. E sobre esses 200 anjos, haviam 18 que governavam sobre ele. O versículo 3 vai dizer assim: então, seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Observe que isso era um crime grave, eles terem esse tipo de relação, de contato com as mulheres. E Semirraza, que era o líder esses anjos, ele disse que, segundo o texto, vai dizer que ele temia porque só ele talvez pudesse ser punido por essa falta. O versículo 5 vai dizer: mas eles responderam e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por mútuo juramento, que nós não mudaremos nossa intenção, que executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram por mútuo juramento. Todo o seu número é 200, os quais descendia de Ardes, o qual é o topo do monte Armon, ou Hermon. Então eles fazem esse juramento no monte Hermon, que o próprio nome do monte está relacionado a juramento, a maldição também, né? Porque todo juramento ele tem uma maldição para quem transgride aquele juramento ali, ou seja, tem sentenças que vêm sobre aquele que transgride, né, o que quebra aquilo que foi ajuramentado. Então eles fazem esse juramento no Monte Hermon, segundo o livro de Enoque. E eles tomam essas esposas, fazem dessas mulheres esposas, e o livro de Enoque, a partir do capítulo 7 até o versículo 15, vai relatar que da relação que o fruto dessa relação sexual entre as mulheres e esses sentinelas ou filhos do céu, identificado dentro do texto da Torá de Gênesis como Bnei Elohim, nasceram os gigantes, que é o que nós temos no versículo 4 do texto bíblico, que é a expressão Nefilim, que é caídos, ou seja, que seriam seres inferiores no sentido de que eles foram uma mistura entre aquilo que é do céu e aquilo que é da terra. Era algo totalmente inadequado. No capítulo 15 do Sefer Hano, do livro de Enoque, nós temos uma informação bem interessante. A partir do versículo 3 até o versículo 9, o texto ele vai dizer assim: sois espirituais, aqui é a palavra que está sendo direcionada para os anjos, né? Sois espirituais, sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriaste em sangue carnal, cobiçaste o sangue de homens e fizeste como aqueles que são carne e sangue fazem. Capítulo 15, verso 3. Verso 4. Estes, contudo, morrem e perecem, ou seja, os homens morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas, desde o princípio, foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, verso 7, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, o verso 8, agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos, eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados.
a habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos da terra. O texto, até o versículo 8, ele vai mostrar duas progênies de espírito. Espíritos terrestriais e espíritos que ficam no céu, né? Como se fossem duas classes de espíritos que foram criados a partir então dessa relação. O versículo 9 diz: os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. A palavra grega para nuvem aqui, nefelas, ela está relacionada justamente com isso, com nefilim, caídos, né? Então são os espíritos desses caídos, os espíritos maus, espírito de imundícia, conforme eles são chamados dentro do Novo Testamento, né? Nós não iremos ver em nenhuma literatura bíblica, seja na Taná, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, anjos sendo chamados de espíritos maus. Na verdade, dentro do texto bíblico, seja por toda a extensão da Bíblia ou nas literaturas judaicas que tratam sobre isso, esses espíritos maus, eles se referem aos espíritos desses supostos gigantes que descenderam dessa relação entre os sentinelas, os Bnei Elohim, os filhos do céu, e as mulheres formosas, filhas dos homens. Então nós vimos que os Bnei Elohim, eles não se tratam exatamente segundo a literatura judaica, Sefer Hano e Sefer Yashar, livro do reto e livro de Enoque, exatamente da descendência segundo essas literaturas. Não se tratam exatamente da descendência de Sete, pois vimos que durante esse período o pecado havia aumentado consideravelmente, então não se trata exatamente deles. Vimos, o texto ainda ele vai narrar no entre o capítulo 7 até o capítulo 15 em diante, né, vai narrar que esses sentinelas, esses anjos, todos eles foram aprisionados, né? E é interessante que tanto no Novo Testamento, na carta de Yehudá, Judas, e de 2 Pedro, o texto ele vai informar de anjos que foram colocados em prisões eternas, né? Anjos que foram amarrados, que foram colocados em locais escuros, em prisões eternas, aguardando o dia do seu julgamento. Ou seja, se eles estão presos, né, quem são aqueles que atormentam, ou conforme nós vemos muito esse ensino sendo muito enfatizado dentro da igreja, geralmente vemos muito tipo de manifestações desse tipo dentro da igreja evangélica, onde há as expulsões, os exorcismos. Então essas manifestações, elas não seriam necessariamente anjos, mas seriam os espíritos desses gigantes que, segundo o livro de Enoque, eles são chamados de espírito do mal ou espírito imundo. Espírito imundo. No capítulo 10 do livro de Enoque, inclusive nós vamos ver uma referência onde o texto ele vai dizer assim: então o Altíssimo, grande e santo, falou, e enviou a Ariel, ao filho de Lameque, né? Ariel aqui é um anjo, é um dos chamados príncipes, né? Ou arcanjos, como é entendido dentro das versões, dentro de uma linguagem mais aportuguesada. Nós explicamos em um outro vídeo sobre a expressão arcanjo. E Uriel ele vem falar com Enoque, né? Enoque ele é identificado dentro do texto bíblico como escriba da retidão, escriba da justiça, era um observante e praticante da Torá. Então, para o pessoal que gosta de pregar sobre Enoque, porque o texto vai informar que Enoque andou com Elohim, né?
Enoque, ele andou com Elohim, ele andou com Deus exatamente porque ele era um praticante dos mandamentos, observava a Torá, ou seja, então uma pregação sobre Enoque dentro de uma visão dispensacionalista, como geralmente é feita dentro das igrejas evangélicas, elas não cabem, porque dentro de uma visão dispensacionalista não se pratica a Torá dentro do meio cristão evangélico. Então Enoque, ele é tido como o escriba da justiça, né? Era um homem justo que ensinava a Torá, ensinava os mandamentos, e o texto vai dizer que todos vinham falar com ele. Todos vinham aprender Torá com Enoque. O texto no versículo 10, no capítulo 10, o versículo 3 em diante, vai dizer assim, o versículo 3, dizendo, dize a eles em meu nome. Enoque, ele vai ser escolhido para intermediar, para falar e relatar algumas sentenças para esses sentinelas. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. Ou seja, tudo que aconteceu, o dilúvio, foi avisado para Enoque. Enoque, ele teve a informação antes do próprio Noa, né? Antes de, quando nós vemos no texto bíblico o Senhor falando com Noé, o Senhor já havia falado com Enoque, com Rano. Enoque já tinha tido a revelação daquilo que iria acontecer por conta do pecado, a transgressão da Torá. O pecado ali era exatamente a transgressão das leis, dos mandamentos que estavam ocorrendo naquele tempo. O texto vai dizer: então explicou-lhe a consumação, versículo 4 do capítulo 10, que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora ensina-o como ele pode escapar e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Então aqui nós vamos ver o Senhor dando ordens para alguns príncipes, alguns arcanjos, como por exemplo, no versículo 5 vai falar, novamente o Senhor disse a Rafael, Rafael é o anjo, é o Malar da cura, né? Amarra Azazel, mãos e pés, lança-o na escuridão e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Inclusive temos uma passagem no Novo Testamento onde o Mashiach, ele vai citar exatamente esse trecho do livro de Enoque. Ele vai contar uma parábola das bodas, aonde um convidado entra nas festividades sem estar trajado adequadamente. Aí o texto vai dizer: pega esse, amarra mãos e pés e lança-o nas trevas exteriores, ou seja, fazendo menção do anjo Azazel, ou seja, como se aquele homem, todo espírito de desobediência, de rebeldia, fosse causado por Azazel, ou seja, a pessoa que está em transgressão contra a Torá, ela está com o espírito de Azazel. Aí o texto vai dizer: novamente o Senhor disse a Rafael: amarra Azazel mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança nele, arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Então observem que esses anjos, eles foram aprisionados segundo a literatura judaica apocalíptica, Sefer Hano, e um complemento também no Sefer Yashar, o livro do reto. Então nós vemos aqui uma breve explicação sobre o capítulo 6 de Bereshit, e os irmãos, através desse pequeno áudio, tem como fazer aí uma pesquisa e estender mais o campo de estudo para se aprofundar um pouco mais no assunto. Então tudo que foi falado aqui é com base dentro de uma literatura judaica, considerando que o próprio livro de Gênesis, a própria Torá, é a constituição judaica. Praticamente ler a Torá sem esse complemento, nós deixamos diversas lacunas passar. Nós criamos diversas lacunas dentro do texto bíblico. Faltam-nos diversas informações, e esses dois materiais que nós fizemos uso aqui, eles complementam um pouquinho. Então, cabe aí a você acreditar ou não acreditar. Isso aí é individual, é com cada um, mas a informação foi passada apenas para fins didáticos e fins de conhecimento. Eu sou o Moré Flávio Teles. Se inscreva no canal Orra Torá. Nós temos materiais sendo preparados semanalmente, falando sobre, trazendo algum tipo de informação adicional às escrituras,
fazendo algum tipo de tradução de texto, sempre trazendo o esclarecimento com a finalidade de elucidar e esclarecer o texto bíblico. Fiquem na paz, tenham todos aí uma ótima semana e shalom, shalom.